Esse material, na verdade, é um processo inquisitorial, né, de acusação de feitiçaria, no qual as acusadas são a Teresa Leite, que é a mãe, e a Escolástica Pinta da Silva, a filha. Então, as duas foram acusadas de praticar a feitiçaria e matar o Manuel Garcia, que foi o primeiro marido da Escolástica. O cara tinha ido tinha ido participar de algum tipo de movimento em Goiás e voltou doente. Né, o que consta da documentação, o que foi registrado no processo. Né? E aí os parentes desse homem acusaram a Escolástica e a mãe de terem enfeitiçado essa pessoa para ficarem com alguns bens que estavam em litígio com esses outros familiares. Né? Com certeza alguns escravos e, ao que parece, alguns outros bens também. O processo data de 1754, foi quando ele foi a mérito, né? Mas o Manuel Garcia faleceu em 1746. O processo que foi objeto da tese da Narayan trata-se de um processo crime que tramitou na Justiça Eclesiástica aqui do estado de São Paulo, que era sediada aqui na cidade de São Paulo. As duas réis, né, foram acusadas de envenenar o marido da Escolástica, que era uma das réis, né, das acusadas, por meio de bruxaria. A gente tem essa ideia de inquisição, né, de que, nossa, é caça às bruxas, é porque vai queimar, levantar fogueira, só que a gente não tem um conhecimento de como exatamente isso acontecia, né? O meu interesse veio disso, de tentar resgatar a história dessas duas mulheres e tentar meio que tampar esse buraco, essa lacuna que a gente tem nessa história, né, da Inquisição, que a gente conhece tão pouco. A Inquisição atuou no Brasil durante todo o período colonial, né? Começando no século XVI, através das visitações, onde o Tribunal da Inquisição de Lisboa, que era o que exercia a jurisdição no Brasil, enviava visitadores para inspecionar o comportamento da população, identificar desvios. Na segunda metade do século XVII e ao longo do século XVIII, a Inquisição vai mudando a estratégia de atuação no Brasil. Ela vai usar duas principais estratégias. A primeira delas é a criação de uma rede de agentes no Brasil. Agentes civis, que eram pessoas comuns da sociedade, principalmente comerciantes, mas também senhores de engenho, que se habilitavam na Inquisição para atuar como auxiliares do Tribunal do Santo Ofício, né? Para vigiar o comportamento da população, a ortodoxia, etc., e também para a obtenção de prestígio, poder e autoridade. É curioso também o caráter do como as pessoas usavam isso como uma certa forma de vingança ou de disputa, né? Você tinha uma desavença com alguém, você simplesmente esperava passava a visita lá da Inquisição, era o momento, opa, agora eu já sei o que eu vou fazer com relação a isso, né? Esse é um caso interessante e bastante comum que acontece, que pode ser verificado nesse fundo documental. Quando o Manuel ainda era vivo, qual que era a intenção dos parentes? Ficar de posse dos escravos. Então contrataram esse feiticeiro, né, que era escravo, né, mas ele era negro, o Francisco, para que ele levantasse os boatos a respeito das duas mulheres, para falar que elas eram feiticeiras, que elas tinham enfeitiçado o Manuel, só que na verdade testemunhas alegaram que não, olha, ele não estava enfeitiçado, ele tinha lepra. E foi disso que ele morreu. No caso de São Paulo, essa vai ser uma das principais estratégias para a atuação da Inquisição no Bispado de São Paulo. Você vai ter nas cidades mais importantes, como Santos, Itu, Guaratinguetá, Ubatuba. Você vai ter vários agentes ali da Justiça Eclesiástica que também vão ajudar a Inquisição, né? Vai ajudar a inspecionar o comportamento da população e disciplinar esses comportamentos de acordo com as normas da ortodoxia da Igreja Católica. Então, no caso que elas foram acusadas de feitiçaria, a gente tem algumas práticas, né, mencionadas na documentação, que, por exemplo, porque a Escolástica foi acusada de matar o marido
de causar feridas nas pernas dele apenas ao tocar as pernas dele, ou então de deixar ele cego só de tocar nos olhos dele. O Manuel Garcia ele ficou enjoado, sentiu dores no estômago porque a mulher mexeu com as mãos num prato de comida do qual ele estava comendo. Também tem informação de que encontraram, o que está na documentação, a expressão que está lá é ao pé do portal, devia ser no portão da casa do Manuel. Sapatos dele enterrados com pedaços de uma camisa dele dentro. E aí ele atribuiu essa ação à esposa, né? Então isso era considerado feitiçaria, né? Isso daí eram os feitiços enterrados, né? Que era muito comum. O principal delito que a justiça eclesiástica perseguia era o concubinato, ou seja, pessoas que estavam vivendo juntas sem terem se casado oficialmente, né? De acordo com as regras da Igreja Católica. Nessa época não existe casamento civil, só o casamento na igreja. Mas o outro delito também comum no Bispado de São Paulo eram as práticas que ele chamava de supersticiosa, ou feitiçaria. Em termos históricos, a importância dessa documentação está, a meu ver, na questão da mulher, né, na situação frágil em que a mulher se colocava a partir do falecimento de uma figura masculina forte. Aqui no Brasil, nós não temos relatos de execuções, né? No final das contas, essas duas mulheres do processo que a Narayan analisou foram absolvidas porque conseguiram provar que não tinham feito nada para matar o marido da escolástica. Quando esses agentes da igreja, né, da justiça eclesiástica, encontravam casos suspeitos, eles poderiam abrir um processo na justiça eclesiástica e, se encontrassem indícios de heresia, eles eram mandados para Lisboa. E aí seria aberto em Lisboa um processo inquisitorial, porque a justiça eclesiástica não perseguia as heresias, né, no Bispado de São Paulo. Isso pertencia ao fórum da Inquisição. Na maioria das vezes, há mulheres acusadas de bruxaria ou de atos heréticos contra a fé cristã, né? Existem outros casos mais específicos, mas o fato de a mulher ter uma certa atenção aí talvez demonstre uma forma de atacá-las, né? Por meio dessas acusações, de uma forma mais simples, né? Mais direta, e que elas não tenham uma certa facilidade de defesa, né? Nesse caso, por uma questão patrimonial. Portanto, a Inquisição, a justiça eclesiástica, no processo de formação histórica do Brasil, funcionaram, se a gente pensar nessa perspectiva social, como mecanismos de poder que ofereciam prestígio social também. Esse estudo filológico dessa documentação, ele veio com a intenção de resgatar uma documentação que estava possivelmente esquecida, né, numa caixa, em um arquivo, resgatar e trazer ela para as pessoas, para o público, né, e falar, olha, isso aqui existe, isso aqui faz parte da nossa história. Então, você trazer aspectos da história do Brasil colônia, e aí da São Paulo colonial, e aí do interior ainda, né, de Jundiaí, é para dar uma luz para as pessoas e falar, olha, nossa história, né? Isso aqui faz parte do que a gente é hoje, né?